Bom, aqui eu estou trazendo um pouco de assunto para expressar um pouco de experiência minha vivida, né? Assim como qualquer outra pessoa, né? Todas as pessoas têm experiência de vida. Eu não sou pastor, não sou profeta, mas vou falar um pouquinho dessa escritura porque eu aprecio muito observar as escrituras, porque até então, onde eu conheço, desde que eu entendo por gente, as escrituras, ela é para mim, ela sempre foi a palavra de Deus, né? Ou seja, o livro que eu tenho, eu sei, né, como muitos sabem, que é cópia de cópia, mas nela é contido um conjunto de livros, né, extraído das escrituras, dos canons, dos manuscritos, né? Muitos foram queimados, muitos se perderam, até hoje ainda encontram alguns por aí, mas eu então acredito que é a palavra do Altíssimo, do Criador, Yahulim, né? Yahushua. Então, no hebraico, né? Então, é uma porçãozinha, né? Mas Deus falou, eu vou falar com as nações em todas as línguas. Então Deus criou as línguas, Deus falou para o português, falou para todas as línguas. Deus manifesta em todas as línguas. Ele deu o dom de língua, então eu não tenho a obrigação de me tornar uma pessoa judeu nato, para mim falar o hebraico nato. Não tem precisão para mim, isso para mim entender de Deus. Deus, ele vem a mim, vem a pessoa, vem a cada um para revelar ele mesmo, porque ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. A gente assunta, conversa sobre essas coisas, que é o interesse parte, igual partiu em mim, de entender o que é isso, porque veio em mim o interesse de buscar esses conhecimentos, de onde viemos, para onde vamos. Então, segundo as Escrituras, o próprio Filho do Altíssimo falou, vocês não são deste mundo, né? Então não se apegue a nada desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Ele veio de lá e falou, vocês não são deste mundo, eu escolhi vocês desde o princípio de tudo, e nomeei vocês e vos enviei para que vocês vão e dai fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que vai permanecer em nós? É o conhecimento, essa visão. Então, dar fruto é falar um pouco disto, dele, falar um pouco da criação, falar um pouco de Deus, da maneira, à medida que ele nos revelar, nos der, né? Um exemplo, Paulo, ele era bacharelado, era cheio de faculdades, e ele até então, antes de receber a revelação, ele falava de conceito religioso, defendia aquele conceito religioso, lei de Moisés, os manuscritos, etc. E Pedro era leigo, mas a Pedro foi revelado uma porção. Em Mateus 16 fala que Jesus falou para eles assim, vocês andaram por aí, e o que eles disseram de mim? Uns falou que é profeta, uns falou que é o Messias, que é Jeremias, não sei o quê. E você, Pedro, o que você diz? Pedro disse, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele o quê? Poxa, Pedro, você estudou, hein? Você estudar. Não, Deus falou assim, Pedro, essa visão, essa revelação não veio de você, né? Não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai a tem revelado. E sobre esta pedra dessa revelação é que eu vou edificar minha igreja, ou seja, sobre esta pedra, a pedra é o Pai, o Cordeiro, o Espírito de Deus. É sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Ele pregando para a multidão, e a multidão não estava entendendo nada, a multidão dos religiosos daquele tempo. Foi saindo, ele falou, é por isso que eu digo, se eu pudesse, eu arrancaria meu olho e passava para você. Não quer dizer que ele ia arrancar o olho dele para transplantar no órgão no outro. Ele falou, eu traria a minha visão, eu colocar na mente de vocês, mas não depende de mim, depende daquele que me enviou. Ele é que vai escolher, ele é que sabe todas as coisas. Então, aquele é quem essa pedra da revelação revelar Cristo, ele vai vir a mim, e todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma sair fora, tem que ser revelado de Deus.
porque Deus tratou tudo já desde a fundação do mundo, está escrito no Apocalipse 17. Um povo ao qual o nome não foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Não é aqui que Deus veio escrever o nome de cada um de nós no livro da vida, não. Não é porque a pessoa entrou numa religião que Deus vai escrever o nome no livro da vida, não. Já foi resolvido desde lá. E ele veio exatamente, foi para esses, para a noiva. Agora não cabe julgar ninguém, né? Quem é, quem não é. Né? Mas cada um veio neste mundo com um propósito de Deus. E com um tempo já determinado. Com um tempo de validade, né, para ficar nesse mundo. E a missão de cada um, essa pessoa vai cumprir essa missão. Como Judas cumpriu a missão dele, Faraó cumpriu a missão dele, Judas, ó, vai lá fazer aquilo para qual você veio. Faraó, foi para isso que te levantei, nem mais nem menos. José, vai lá fazer a tua missão. Você vai levar o povo lá para o pastel de Faraó. Moisés, agora é a tua vez. Vai lá e eu vou endurecer o coração de Faraó. Então, viu como é que Deus faz? Tudo com um propósito. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e volta para Deus. Mas hoje em dia, e ele falou assim com o seu... Peraí, um minuto. Então, Paulo tinha faculdade. Até que um dia Paulo foi revelado, e Paulo então disse, a partir dali ele falou assim, falou assim, a partir daí é que eu então passei a levar o evangelho de Deus no sobrenatural, não conforme a minha linha de raciocínio humana ou baseado em faculdade, mas de acordo com a visão espiritual, porque as escrituras se discernem espiritualmente. No Apocalipse também fala lá, e não havia ninguém que abrisse esses livros, porque esses livros eles se discernem espiritualmente, não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, ninguém, mas somente o Cordeiro para abrir esse livro. O Cordeiro é o Cristo, o Espírito Santo. Ele falou, nesse tempo, falou com os seus discípulos, vocês vão ficar tristes porque eu vou, mas vocês vão alegar porque eu vou voltar, e vocês vão ficar alegres. Senhor, mas o Senhor vai voltar? E ele falou, e muitos dos que estão aqui vão me ver, né? Eu voltando. Mas Senhor, como é que o Senhor vai voltar? Só nós vamos ver, o mundo não vai ver? Olha, o mundo não vai me ver porque o mundo não me conhece, o mundo não entende essas coisas. Eles me rejeitaram, né? Então, a luz veio para eles e eles rejeitou. Mas vocês me receberam. Então, vocês, quando eu manifestar no meio de vocês vão saber que é eu. E ele falou, e eu vou tratar com as igrejas, quando ele revelou para João na Ilha de Pátmos, eu vou tratar com a igreja dentro das 7 eras. Dentro das 7 eras eu vou conduzir, eu não vou deixar vocês órfãos, vou estar com vocês. Nas 7 eras vai ser 7 mensageiros, 7 anjos. Cada estrela, né, são 7 espíritos de Deus. Então não é que é 7 espíritos. Deus veio num homem na primeira era, esse homem morreu, desceu para o pó, e Deus veio no outro homem, né? O Espírito de Deus estava nele, como esse Espírito de Deus teve em Abraão, esse mesmo Espírito teve em Moisés, em José, em Jeremias. Esse mesmo Espírito teve ali fazendo a obra dele, que homem nenhum fazia essas coisas. Isso não discerne, isso não é de particular interpretação. Mas as pessoas saíram correndo, hoje todo mundo é profeta. Se eu disser que eu sou profeta, só porque Deus fez um milagre ali, às vezes eu fiz uma oração, às vezes Deus me mostrou isso, e eu vou falar que eu sou profeta, eu estou entrando na frente da 7ª estrela. As 7 eras, nós estamos nas 7 eras no final. E dentro dessas 7 eras, a promessa é uma estrela, um mensageiro, Não é esse tantão de profeta aí, não. Tantão de gente dizendo que é profeta. E negando as escrituras, negando a lei e os profetas. Eles negam os ensinamentos dos profetas, eles negam os ensinamentos dos santos apóstolos, e eles pegaram parte das escrituras e agregaram um manual religioso, por isso estão de placa. Mas Deus advertiu e falou, olha, eles vão vir desta maneira, vocês prestem atenção, toma cuidado com o que sai da boca deles, viu? Que eles vão vir com todos os sinais de prodígio e mentira, que se eles pudessem enganariam até os escolhidos, está em Mateus 24. Mas por que eles não podem enganar? Porque Deus deu a ordem para eles. Deus sempre fez isso, mandou um espírito de profecia sair enganando o povo. Né? Todo mundo se levanta dizendo que é profeta, mas sempre levanta um no meio com a verdade sagrada.
É sempre assim, mas todo mundo quer ganhar a glória, todo mundo quer receber a fama, que eu sou, que Deus mostrou, que eu sou profeta. A maioria quer isso. E tem um povo que adora essas coisas, que corre atrás dessas coisas, né? Então, Deus falou, por que não pode enganar? Porque no Apocalipse, quando chegou na era do quinto anjo, aí a grande meretriz deu luz, nasceu ali o protestantismo. O protestantismo filhas da igreja romana, da igreja católica. E ele trouxeram os dogmas de lá, que era a missão dele era essa. E o que aconteceu? O povo deixou de adorar o romanismo para adorar o protestantismo. Deixou de adorar a besta para adorar a imagem da besta, porque a besta é rei, que está predominando sobre todas as nações. E os líderes religiosos também são reis e querem também fazer a mesma coisa, sair expandindo e dominar as nações. Mas Deus falou no Apocalipse, eles receberam poder e autoridade por 1 hora, exatamente na última hora. Exatamente na última hora. E Deus colocou um intento deles para expor a besta, a nudez da besta. Mas eles têm as mesmas intenções e combatem contra os princípios do Evangelho, combatem contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro vence porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E junto com o Cordeiro, os chamados eleitos e fiéis. Então essa noiva está reinando com Cristo nessa hora, está reinando com Ele. Tá? E discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. O povo vai pela aparência. Passa por um mendigo ali e ele fala alguma coisa, falando assim, no sentido assim, de uma pessoa que está julgada na rua mesmo. Eles não dão as minas, sabe por quê? Porque eles correm atrás de aparência. Né? Eles correm atrás de aparência. Vai eu colocar uma aparência e tudo, que eu fazia isso, terno e tal, gravata, era, ô pastor, o profeta. Mas quando chegou um tempo, Deus me tirou dessa coisa. Né? Eu fui diminuindo cada vez mais e tem que diminuir. Então o princípio disso aí é humildade. Senhor, eu não estou entendendo isso. O livro, essa coisa de Deus, ela se discerne pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito dos homens. Deus não deu o direito, está escrito na palavra de Deus, só ler e aceitar ela como ela é. Tem que aceitar ela como ela é. Aí a coisa começa a funcionar, e saber esperar ele, o dono dele, vir manifestar. Que ele vem manifestar. Ele vem. Então, que Deus continue falando conosco. O vídeo aqui tem que ser curto. Deus abençoe. Amém.